40º episódio do TagawaCast e eu recebo esse cara aqui. Sabe quem é Gustavo Rangel? Mais de 500 mil de seguidores no TikTok, 75 mil seguidores no Instagram. O cara é de Rio das Ostras, não sei se você conhece, perto de Cabo Frio, Búzios. O cara vive bem, mas, claro, ele precisa produzir e produzir muito, porque esse mercado imobiliário ele é um dos pilares principais da economia. Deixa eu apresentar você, olha que chique. Gustavo Rangel. Em 2014 ingressou na corretagem. De lá para cá foram muitas conquistas na profissão. Tanto como corretor quanto como sócio imobiliário na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Em 2019, desde 2019, atua como consultor de marketing imobiliário com especialidade em marketing de crescimento. Quer dizer que foguete não tem ré. Trabalhando com empresas profissionais de diferentes áreas dentro da estrutura do mercado imobiliário, em todo o Brasil e também fora do Brasil, em outros 5 países. Irmão. Caramba, olha só que chique. Você viu que chique o teu currículo aqui, cara? Massa! Nunca fizeram currículo tá vendo? pra mim ainda. Só um ponto bem legal, já falando do currículo aí, em 2019, na verdade, eu comecei no mercado de consultor de marketing, né? Geral. Certo. E tem 9 meses que eu estou inclinado aí pro mercado imobiliário. Que loucura. E qual que é a sua formação? Não tenho formação acadêmica. Tamo junto. Sério? Eu também não tenho. Quer dizer, mentira. Eu fiz um tecnólogo, vou fazer 50 anos esse ano. Com 37 anos, vou fazer aquele tecnólogo de 2 anos. Legal. Só que até hoje eu não fui buscar o diploma. Sabe qual formação que eu sempre falo quando a pessoa pergunta? De resultado. De resultado. De resultado. Eu falo que é a faculdade da vida. Faculdade da vida. Né? Faculdade da vida. E aí, Rio das Ostras, seus pais faziam o quê? Como é que é esse movimento da sua Então vida? vamos lá. Nunca teve ninguém que empreendeu na minha família, na minha casa. Né? Mas sempre tem aquela história um pouco triste, mas real. Sim. Né? De dificuldade na adolescência, na juventude. Então, você é filho único, tem mais irmãos? Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Tá. Né? E nessa dificuldade toda eu enxerguei o empreendedorismo como uma saída, né, não tradicional de reverter aquela situação da minha casa. Tá, mas onde veio esse estalo? Como é que... Cara, veio esse estalo de uma necessidade profunda com 13 anos de idade. 13 anos de idade. 13 é uma idade emblemática. Emblemática demais. Eu comecei a trabalhar, né? Eu entregava galão d'água no depósito de bebida. Top demais. E logo em seguida eu decidi abrir um depósito de galão d'água. Aqueles 20 litros. Sim, claro. Com 16 anos de idade. Com 16 anos. Com 16 anos de idade. Então, de lá para cá eu sempre empreendi. Trabalhei de carteira assinada 2 vezes na minha vida. Porém, as 2 vezes foram até 3 meses trabalhando que eu pedi para sair. Eu não me encaixava no modelo CLT. Então, eu sempre fui um cara provedor. Tagawa, sempre, cara. Sempre fui um cara provedor. Tá. E isso vem da infância? Como é que foi? Claro, tem a diversidade. Sim. Mas o que te levou a ter esse movimento empreendedor, cara? Cara, foi assim... na minha casa o negócio era terrível, tenso, assim. Economicamente falando. Era osso. Osso. Tá. Eu passava... Osso que nível? Osso que nível. Eu passava... Todo santo mês eu passava uns 10 dias sem luz em casa. Né? Nunca passei fome, porém eu tinha necessidades em relação a... Sempre comia a mesma coisa, né? Aquele angu de fubá, doce, que a minha mãe fazia para poder segurar um pouquinho a questão... De uma maneira estufava o estômago. Então, a minha situação foi precária. Eu morava de aluguel, mas a gente não tinha nem dinheiro para poder pagar aluguel. E o dono, durante anos, tentando conversar com a gente para poder resolver essa história, porque a casa era dele, a gente morava de aluguel e não conseguia nem pagar o aluguel. Então, essa era a história. Até meu pai, ele até trabalhava com terraplanagem, né? E as coisas não deram muito certo para ele. Né? Então, eu iniciei o empreendedorismo nessa situação. Uma situação caótica, a qual eu me revoltei, muito novo. Eu não achava normal e eu queria mudar aquela situação. Não, e que bom que você achou o caminho certo. Sim, né, eu poderia encontrar o caminho. Eu falo muito que você sabe que dos 3 aos 17 é onde vira o chip. Né? Sim. Lembra que você falou 13 anos. Assim, no bairro que eu morava, próximo de Diadema. O que aconteceu? Até os 13 anos, você ainda acredita muito nos sonhos e ainda você é uma criança. Com 13, tem uma virada de chave. Por quê? Tem uma coisa chamada realidade. Com 13, você se torna... não é que é adulto, mas você vira o chip para entender aonde você está. E aí, naturalmente, vem uma revolta. Por quê? Porque você percebe que você não tem futuro. Você percebe
Que legal isso aí. E deixa eu só fazer um Claro. parênteses. Na verdade, eu comecei essa revolta toda de mudança, né, para esse lado positivo, mas eu acabei também mexendo com coisas erradas, Sim, assim, tá sabe? doido, eu também. Né? Então, eu também busquei outras formas também naquela época e foi realmente uma idade para mim que a minha cabeça estava meio assim, né? Turbulenta, né? Mas eu consegui me organizar de fato com 16 anos de idade. Se organizou rápido, cara. Com 16 anos de idade eu me organizei, cara. Organizei, eu não quis mais saber de influência, daquilo que eu estava Que legal, fazendo. cara, que legal, E cara. me organizei, enfim. Porque teu chip era bom. Era bom. É bom, entendeu? Então, óbvio que quando você tá naquela situação, e aconteceu comigo, eu também participei de coisas erradas, entendeu? Participei de coisas que poderia ter rodado, mas o que me salvou foi o Japão, lembra que eu contei pra você? Sim. O Japão que me salvou com 17 anos, eu tenho a oportunidade de ir embora. Se eu não tivesse ido embora, com certeza minha vida teria sido diferente. Com certeza, de repente a gente estaria conversando aqui, porque muitos amigos meus ficaram na história, né, cara? Morreram. Você entende? Então, eu falo muito, e é onde eu gosto de trabalhar bastante, porque assim, claro, pô, você ajuda a criança, tudo certo, mas, cara, pra mim a virada dos 3 aos 17 é onde você consegue, se a pessoa tiver o chip bom, você consegue redirecionar. A tua virada foi com quantos anos? Minha virada foi 13, a revolta bateu no pico, aí eu comecei a fazer as coisas erradas, 17 foi minha virada pro Japão, né, cara? Japão. O Japão Era a saída. era a saída, quer dizer, era a única saída. Era a única saída. Era a única saída. Marginalidade, Japão. Também. Graças a Deus a vida Então me nós escolheu pro temos aí Japão. uma história muito Então, parecida, porque cara, no meu né? caso foi tenso assim, cara. Foi tenso. Eu lembro que quando tinha 13 anos, né, fiz a primeira tatuagem com 13 Certo, anos 13, de idade. Meu pai super conservador, minha mãe Claro. também. Ninguém nunca não entenderam muito bem. Era aquele rapaz que passava alguns dias fora de casa. Perdi também muitos amigos. Sim, imagino. cara. Perdi muitos amigos, né? Então, foi exatamente com 13 até os meus 16 anos de Tá. idade. Aí 16, abriu uma empresa de galão de água. 16, abri uma empresa de galão de água. Cara, Show eu de peguei bola. R$ 500 na época com um rapaz chamado Erivaldo. Certo. Comprei 10 galões d'água, aluguei uma loja. Você ainda conhece o Erivaldo? Você encontra com ele? Conheço. Tá na história? Tá na Que história, legal, tá na que história. legal, que legal. Comprei 10 galões d'água, aluguei Tá. uma loja, uma bicicleta de entrega. Tá. E quando o cliente ligava, eu deixava a loja aberta, sem ninguém, ia lá, entregava a água e voltava. Então, era empreendedorismo à raiz mesmo, né? Aquela coisa toda. Depois eu mudei de loja, fui para uma loja maior, daí eu abri o Point do Gugu. Ponte do Gugu. Esse cara é cheirado do meu filho, tá? Ele chama Gustavo, nome bonito Também, demais. eu abri o Point do Gugu, que era uma lanchonete. Olha só como que, com 16 anos, a minha criatividade. O cardápio dos hambúrgueres era cardápio de desenho animado. Então tinha o Piu-Piu. Top demais, cara. Pô, já tinha criatividade, já gostava, né, cara? Então eu sempre não tive medo de fazer, de executar. Entendeu, Tagal? Depois foi abrir uma micro franquia de moda, de camisas personalizadas, né? E aí eu fui empreendendo em vários segmentos diferentes. E o entendimento financeiro, planejamento financeiro, gestão, Então, essa parada? Eu tudo, como é que é? comecei quando eu abri uma empresa numa loja, num shopping, que foi uma hamburgueria. Tá, então vamos lá. Do galão Do galão para uma loja maior, Ponte do Gugu. Ponte do Gugu. Depois camisetas. Tá. Depois abri uma empresa de eventos. Certo. Que foi muito massa. E, em paralelo, eu abri uma hamburgueria no shopping da cidade. Pô, você já chegou no shopping. No shopping, uma estrutura linda. Top, de vez em cara. quando eu divulgo as fotos. Que idade que você tava? Tava com... Isso aí foi 10 anos atrás. Tá. Tô com 30, 20... Por aí. 20, tá? tá 20, bom. 21. Então, dos 16 aos 20 você já chegou no shopping. No shopping. E fiz nome na cidade. Daí, vendia muito, tinha muito cliente. Eu uni o negócio de eventos com a hamburgueria. Então, eu atraía muito a família para a hamburgueria e lotava. Eu cheguei ao ponto do shopping todo ir contra a minha hamburgueria. Sabe por quê? Porque eu colocava muita gente. Certo. E E daí... aquela criando muvuca. Muvuca, mão de criança no vidro, uma loucura. Tinha a praça de alimentação, eu lotava ao ponto da galera queria colocar mesas lá embaixo também do shopping, era uma loucura. Colocava muita gente mesmo.
Daí eu estava vendo que eu estava vendendo muito, porém não estava sobrando grana. Daí foi aí que eu comecei a buscar conhecimento sobre finanças, contratei consultoria financeira, daí eu comecei a aprender Você foi tudo, buscar... margem de equilíbrio, ponto de equilíbrio, Sim, margem e tal. sim. Fui Capital de buscar giro, capital de né? giro, fui Tá. buscar conhecimento para poder resolver Tá. o meu problema. E a liderança, já era nata sua? Já é nata minha, Tá. cara. Eu sempre geri muito bem pessoas, Certo. tá? As pessoas sempre me respeitavam muito e eu conseguia cativar, né? Porque você tem um nível, além do seu carisma, você Sim. cria uma empatia com uma facilidade muito grande, né? Isso, eu sempre E você tive transfere confiança. Eu acho que esse é o ponto... sempre fui sincero, sempre foi dessa forma. E a galera via resultado, né? Nas Certo. minhas loucuras, via resultado naquilo que eu estava fazendo. E eu acredito muito que o resultado, por consequência, gera esse respeito, né? Então, não tem como discutir com o resultado. Claro. E até porque você era jovem, né? Então, Jovem. precisava, assim, se discutir pelo visual, você fala, bom, o cara é 20 anos, o moleque sabe o que tá fazendo. Mas você vai, tá, tô lutando aqui, olha só o que eu faço. Aí, com o resultado, você trazia autoridade para esse movimento, né, cara? O movimento. E, assim, a minha cidade toda até hoje, tem 150 mil habitantes lá, a galera me conhece, a galera me respeita demais, né? Viu também essa minha infância não tão legal, né? Falava pra mim, putz, esse moleque vai dar errado. Isso. Falava isso, sei lá. Falava. Isso, daí vai dar nada Na família. não vai dar nada. Já passei situações aqui complicadas demais. O pessoal fala assim... Você já divulgou alguma situação sua complicada? Escreveu um livro, cara. Sobre essa infância? Tudo. Filosofia do bonsai. Nos detalhes, Nos assim? detalhes. Não todos os detalhes, que não dá pra contar tudo. Não pode né? contar tudo. Mas contei algumas paradas erradas. Eu participei de roubo de carro, coisas. Então você tá... Eu roubava casa. Então, tamo junto. Eu só roubava casa. Fui pego já. A minha situação foi essa. Polícia entrando dentro de casa. Entende? E aquela humilhação toda. A minha infância foi exatamente essa. E a minha cidade, ela viu isso. E depois ela viu a transformação, né? Então, assim, todos esses negócios de evento, tudo que eu fazia, Tagal, tudo que eu fazia até dar certo. Até chamar a atenção da galera. A galera fala, caramba, que incrível. Né? Então, a loja no shopping, nós ficamos um ano, vendi essa hamburgueria, né? E eu sempre pensei em coisas maiores. Sempre pensei em coisas maiores. Foi aí que veio o mercado imobiliário, né? Peraí, calma. Calma. Beleza. Gugu, o rei do hambúrguer. O rei do hambúrguer. Depois você falou que teve confecção antes, né? Antes da hamburgueria. O rei da hamburgueria. Tá. E aí, de repente, você se torna um corretor de imóveis. E aí te leva de Rio das Ostras para o mundo. Então explica melhor. Você fala, eu fui trabalhar no mercado. Não, cara, vamos lá. Olha essa transformação. Vamos de novo. Em 2014, foi quando eu entrei no mercado imobiliário. Por quê? Foi porque eu enxerguei, né, dentro daquilo que eu estava buscando, de conhecimento de finanças e tudo mais, que era interessante comissionamento vendendo imóveis. Então eu sempre fui um vendedor, né? Certo. Vendia serviço de eventos, hambúrguer, vendia tudo. E eu falei assim, poxa, eu vou vender imóvel porque é interessante o comissionamento, né? E eu fui convidado para poder trabalhar numa incorporadora e não era a época de lançamento. Eu lembro, Tagal, que teve uma convenção com 10 dias, nunca tinha vendido... Isso em Rio das Ostras. Rio das Ostras. Rio das Ostras, convenção em Rio das Ostras. Convenção em Rio das Ostras, né? Daí tava a galera de Macaé. Gente, Rio das Ostras é lindo, tá? Lindo demais. Quem não conhece, porque ninguém conhece muito Rio das Ostras. Conhece, tá? não. Conhece Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Cara, mas é um lugar peculiar, lindo. Lindo. Desculpa, só para fazer uma homenagem ao Rio das Ostras. E teve essa convenção com 10 dias, eu trabalhando como corretor, não tinha vendido nada e tal. Teve uma convenção com 150 corretores de Macaé e Rio das Ostras. Aquela premiação do trimestre. Sabe que você que vendeu terreno pro meu sogro em Macaé, cara? Será? Tem 2 terrenos lá que tá parado. E nessa convenção, 150 corretores, teve um corretor lá chamado Paulo, que ele ganhou a premiação, 19 apartamentos vendidos no trimestre, televisão, aquela coisa toda. E Tagawa, eu olhei para aquilo e falei assim, poxa, no próximo trimestre eu vou estar ganhando de todos os vendedores, corretores, em primeiro lugar. Eu não tinha vendido nenhum apartamento, eu tinha recém-chegado nessa incorporadora. Você sabe como funciona a mente milionária? Já te explicaram? Não. A mente milionária funciona como? Cara, você constrói uma projeção, ok? Como você fez, constrói uma projeção de que aquele Paulo que estava lá vendeu 17 apartamentos, 19 apartamentos.
recebeu a premiação, você falou, eu estarei lá. Mas tem muitas pessoas que pedem, ó, Deus, me dá não sei o quê. Não, beleza. Agora você precisa construir a ponte, né, filho? Sim. Como é que você construiu essa Cara, ponte? incrível. A primeira coisa que eu fiz, eu falo que eu me engravidei daquilo, daquele resultado. Me engravidei mesmo. E eu liguei pro Paulo. Liguei pro Paulo, ele é de Macaé. Tá. Paulo, eu quero passar um dia com você, aquela coisa toda. Eu lembro que eu passei um dia com ele. A única coisa que eu me lembro de todo o ensinamento do dia foi o Paulo falando o seguinte, Gustavo, eu tinha uma empresa de plástico, alguma coisa assim, e eu tô devendo até hoje uns 400 mil reais. Tá. Mas por que eu vendo muito? Porque o corretor, quando ele quer vender, parece que está passando fome. Eu não. Mesmo endividado, mas eu me posicionava como se eu estivesse por cima da carne seca. Né? Então, eu sempre escutei muito mais e falei menos. Eu lembro só disso, irmão. Depois eu vou te contar uma passagem Sobre isso? sobre isso. E eu lembro que eu morava numa kitnet no bairro Âncora de Rio das Ostras. Pagava R$ 350 de aluguel. Certo. Dividia com um amigo também, né? E eu lembro que eu ia andando pro stand, era mais ou menos uns 20 minutos caminhando, Tá. mas eu ia andando já falando o meu discurso de vencedor, cara. Eu falava assim, primeiramente eu agradeço a Deus, depois eu agradeço a minha namorada. Eu já estava criando aquele discurso de vencedor, de vendedor, sem vender um apartamento. Quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente eu conseguirei. Sim, isso é fé. Fé é certeza, né, daquilo que não existe, enfim. Tá, mas sem fé, sem movimento, não tem. Não é Sem nada. ação, não é nada. Sem né, obras, não é nada. Tem que, né? E o que acontece? Eu parti para cima. Qual foi o meu plano na época? Não entendia nada de marketing, nada disso. A gerente, ela chegou, porque foi uma virada do mês, né? Ela chegou e falou o seguinte, olha, qual que é a tua meta? Sempre perguntava a meta individual. Vanusa Leite. Vanusa Leite. Você está assistindo o nosso Que podcast? legal, cara. Você viu? Honrar a precedência. Honrar, isso. Você conhece a lei da precedência? Não. Para você ocupar um espaço, a pessoa que está te orientando, ela precisa abrir esse espaço para você. Legal. Para você poder ocupar aquele espaço. Olha que massa. Isso é a lei da precedência. Mas sabe como foi com ela? Foi assim. Ela perguntou, Tiago, quanto que você vai vender nesse mês? 2. O Evandro, quanto? 3. Aquela coisa toda. E eu, no primeiro mês, eu falei 7. Aí a Vanusa, ela falou assim pra mim, Gustavo, aqui não é Alice do País das Maravilhas. Muito bom. Eu falei, não, eu vou vender 7. No primeiro mês, vou vender 7. Meu plano foi o seguinte, Tagal, eu publicava em todos os grupos do Facebook que você possa imaginar. Tinha um restaurante chamado Restaurante do Dudu, que pegava a galera de van das empresas offshore para poder almoçar. Eu imprimia, né, na impressora lá um fluxo de pagamento e a minha abordagem era sobre FGTS, porque eu já identifiquei que aquele sem entender nada de marketing, que aquela galera tinha um FGTS parado, né, que poderia aplicar ali no mercado imobiliário. Meu amigo, vou te falar a história, o resumo. No primeiro mês, só no Dudu, restaurante, vendi 3 apartamentos. Eu conheci uma gerente do Banco do Brasil, que ela foi visitar para ela, mas ela não comprou, a mãe dela comprou, e ela me indicou mais 2 pessoas. No final das contas, eu vendi os 7 apartamentos no primeiro mês. Exatamente. E eu lembro de um cliente último, o Rafael, que era o Rafael e a Fernanda. Cara, você lembra o nome? Cara, eu lembro, Rafael e a Fernanda. E moram no condomínio Santiago. É o condomínio que eu vendi lá em Rio das Ostras. O que aconteceu com esse cliente? Era o 7º. Ele tinha assinado o contrato, daí virou o mês. Mas contou, ele não tinha pago ainda o sinal, né? E ele me ligou falando o seguinte, Gustavo, o meu pai, ele não está muito legal, eu assinei o contrato, mas eu não vou conseguir pagar o sinal, eu queria... Eu estava tão obstinado sobre o número 7, se ele não pagasse, eu ia perder aí essas 6 vendas, né? Na época, na minha inocência, eu falei pro Rafael o seguinte, Rafael, já era, você está endividado, você tem que pagar. Muito bom. Você tem que pagar, cara. E já era, agora você está devendo o banco, aquela coisa toda. E não era minha inocência, enfim. E ele, não, então eu vou pagar, vou resolver. Ele foi lá e pagou. E no final das contas, nesses 3 meses, eu vendi 12, nos primeiros 3 meses, vendi 12 unidades, não era a época de lançamento, era produto estoque. Mais difícil ainda. E quem ganhou lá a plaquinha de primeiro lugar?
Gustavo Rangel. O Gus tem fotinha, depois eu vou mostrar a fotinha. Todo engravatado. Top demais. Ganhando a plaquinha com sorrisão Sorrisão, e né? tal. Aquela Aí coisa. Vanusa do lado, sorrindo também. Alice faz maravilhas, eu fiz, né? Isso. Então eu acredito muito, Otagawa, no intangível, cara. Não é tempo de mercado, não é se ele tá novo, se ele é velho de mercado. É o que tá dentro dele. O que tá dentro dele. E tudo fora, se ele quiser, pode potencializar o que tá dentro. Não tenho dúvida. Não tem dúvida. Então, eu vejo o corretor justificando, falando o seguinte, porque eu tenho 6 meses de mercado. Não! Você tem 6 meses de mercado, já era para você estar vendendo há muito tempo. Não, porque eu entrei agora, estava no meu imobiliário no BH, ela falou, não, hoje é meu primeiro dia, não vou falar meta não. Eu falei, não, você tem que falar meta sim, vambora. Você tá vendo? Então, hoje, eu vejo que falta isso, o intangível, foco, força, ousadia, sabe? Porque dentro do mercado imobiliário nós passamos por momentos complicados também, né? Teve uma situação, Tagawa, que eu chorei, cara. 2 situações que me marcaram muito. Uma delas é que eu fui apresentar uma casa no bairro Enseada, na minha cidade, sendo que eu estava sem dinheiro para nada, não tinha R$1 no meu bolso, né? Porque corretor também ele tem que cuidar das finanças, que o negócio é complicado. Que nem vendeu 7 apartamentos. Gastei tudo. Já vou comprar um carro 0 quilômetro. Torrei tudo. Não, na nave. Completamente indisciplinado, né? E eu lembro que eu fui pegar a chave na imobiliária. Andei mais ou menos meia hora para poder abrir a casa, para poder mostrar pro cliente. O cliente visitou aquela coisa toda e estava muito quente, cara. E eu me vi numa situação um pouco humilhante, mas no final das contas aconteceu a venda, né? Em situações de carro no submorro, do condomínio, e ter que dar ré com o carro, muitas situações complicadas, mas eu sempre tive a certeza da vitória, sempre tive a certeza do resultado positivo, do crescimento. Então, eu sempre faço o Tagawa até dar certo, amigo. Eu falo sempre assim, pessoas que ficam em cima do muro. Tem aqui, desde pessoas que estão começando a vida, cadeia do mercado imobiliário todo, corretores, arquitetos, engenheiros, tem aqui todo o ecossistema do mercado imobiliário. Tem muita gente também que é empreendedor ou também executivo. Eu falo muito de uma questão que, assim, se arrepende pelo que você fez, não pelo que você não fez. Não fique em cima do muro, cara, porque não gerou nem aprendizado. Entende? Você deve conhecer bastante gente, eu conheço bastante gente que fica em cima do muro a vida inteira, cara. Eu te falei da teoria do chuchu? Não. Cara, tem gente que adora comer chuchu a vida toda. Que gosto tem chuchu? Não tem. Gosto de nada. Nada. E sempre precisa de um tempero, precisa sempre de alguma coisa para ficar pelo menos palatável. Mas continua sendo chuchu. Você entende? Agora, você quer que a vida te entregue chuchu? Continua em cima do muro. Por que você conseguiu performar corretor de imóveis? Você está pronto desde os 16 anos para vender. E aí você, naquele momento, você virou o teu aprendizado para corretagem. Entendeu? Mas o Gugu já estava conhecido. O Gugu vendeu, não sei, com milhares de hambúrgueres lá em Rio das Ostras. Então, você entende como é que é construído? Para mim, é 10 mil horas de voo, cara. Você é o quê? Um bom vendedor, um ótimo vendedor, um cara de alta performance. Então, o que você fez? Você só mudou para o mercado imobiliário. Então, esse é o ponto, sabe? Aí o pessoal fala assim, cara, não sei, eu vou virar corretor porque deu tudo errado na minha vida. Não deu tudo errado na tua vida. Você aprendeu aonde você não deve entrar. Tem um poema que eu vou contar para você, que esse poema é muito legal. Tá? Um monge, há 500 anos, escreveu um poema que é o seguinte. Presta atenção, 5 capítulos. Ando por uma rua, avisto um buraco. Caio, não sei onde estou. Levo uma eternidade para sair. Capítulo 2, ando pela essa mesma rua. Avisto um buraco. Caio, sei onde estou, mas mesmo assim eu levo um tempo para sair. Capítulo 3, ando pela mesma rua. Avisto um buraco. Ainda assim eu caio, mas eu saio imediatamente. Capítulo 4, ando pela mesma rua. Avisto um buraco. Atravesso a rua. Capítulo 5, ando por outra rua. Uau. Você entende? Incrível. O que acontece muito, entendeu? Pô, você podia ser o teu pai, entendeu? Eu tenho 20 anos a menos que você. E você já gerou uma curva de aprendizado que, quando eu estava na sua faixa de 30 anos, eu também estava assim. Então, filho, é só assim, entendeu? Mas o point, qual que é o ponto? Qual que é a virada?
A virada é que se você não tiver atitude sobre uma situação, porque assim, você pode passar a vida toda reclamando, você pode culpar a tua família, não é fácil culpar a família? Muito. Você pode culpar o ambiente, não é fácil culpar o ambiente? Sim. Você pode culpar as pessoas, concorda? É muito fácil. Você delega a culpa e você se coloca na posição de vitimismo. Esse é o maior buraco que você pode entrar. Aí você vai ficar lá no capítulo 1. Vai estar sempre no buraco, não sabe onde está e leva uma eternidade para sair. Por quê? O mindset do ser humano, primeiro a gente tem 60 mil pensamentos dia, sendo que 40 mil desses pensamentos são negativos. Você já luta com a tua cabeça, parceiro. Não tem. E a gente que ainda vem de uma história mais complexa, são 50 mil pensamentos negativos, não são? Sim, demais. As sombras não vêm? Muito. Porra! Aí você escolhe, fica naquela vibe e absorve toda aquela energia e fica no buraco, ou você fala, meu, isso não me pertence, não. Pra que eu vou ficar aqui? Eu sei que é bom aqui. Pra que eu vou ficar me lamentando? Pra que eu vou ficar responsabilizando alguém ou ocupando a minha história usando a minha história como muleta? Joga fora. Independente da fase da tua vida, independente. Você pode estar com 20, com 30, com 40, com 50, 60, com 80 anos. Cara, tem gente que não joga muleta com 80 anos. Porra, e quando que você vai viver? Concorda? Demais, cara. E a vida é sua, ninguém pode viver por você. Tem coisas, Tagal, que eu não acredito. Eu olho, observo e falo, poxa, por que essa pessoa não se mexe? Então, né? cara. Por que essa pessoa não cria uma nova forma? Por que ela está culpando X, Y, Z? Está na cara dela, do que ela tem que fazer, como que ela... Mas eu vejo muito que é falta de visão, Tagal. Vou te falar uma coisa, eu não aprendi na escola, não aprendi numa faculdade porque eu não fiz, mas eu sempre me julguei um cara visionário. Eu sempre estou muito atento ao que está acontecendo ao redor, sabe? O que está acontecendo, como que ele está se mexendo. Tenho as minhas limitações, tenho as minhas dificuldades. De vez em quando eu falo nós vai, nós vem, mas a gente conserta. Porra, é que você não me viu nos Estados Unidos. Mas eu vou te falar uma coisa. O tamanho do inglês que eu mando. Uma coisa eu tenho é o seguinte, cara. Tudo o que eu quero eu consigo. Tagala, tudo o que eu quero eu consigo, cara. Se eu quero uma coisa, eu trabalho para poder conseguir aquilo e eu consigo. Eu não me lembro a última vez que eu quis algo e eu não conquistei. De verdade. Então, assim, um cara que... sabe pedir, irmão. Quer dizer, você sabe pedir e sabe percorrer, né? Percorrer. Eu sou um cara que eu estudo, mas eu coloco muito mais... Eu executo aquele pouco que eu estou aprendendo, sabe? E tem gente que é muito inteligente, mas não executa, tem medo. Então, cara, de Rio das Ostras, interior do Rio de Janeiro, né? 150 mil habitantes ali, que sempre pensou diferente. Nesse mercado imobiliário ao qual eu estou inclinado para o marketing imobiliário, 9 meses de mercado, né? Graças a Deus, viajando o Brasil todo. Cara, fala a sua agenda aí do mês, filho. Não, eu nem sei. Eu li lá eu tava há 3 dias. Você vai para 10 estados? Sei lá quantos estados você vai? Em 15 estados. Então... Estava no Rio Grande do Sul, depois eu fui para o Piauí, depois eu fui para o Maranhão, depois eu fui... um monte de estado. Agora eu vou estar em Brasília, Piauí de novo, Macapá. Agora sim, você que está assistindo esse podcast, eu falo que cada vez que a gente grava um podcast é como se estivesse lendo um livro. E hoje está lendo o livro do Gustavo Rangel. Sim. E o Gustavo Rangel, de Rio das Ostras, sem formação, vida difícil. A vida deu a possibilidade de ele fazer a virada, mas ele fez por onde. Mas eu acho que o principal movimento aqui que vocês têm que prestar atenção é que você pode tocar as estrelas sem tirar os pés do chão. Então, como é que se constrói esse movimento? Cara, primeiro é a intenção. E depois, cara, dá para correr uma maratona sem treinar? Não tem sem como. treinar. Então, o que me incomoda um pouco, você é da geração, e me deixa muito feliz saber que você tem esse pico, porque tem muita gente da tua geração, e se voltar um pouquinho da geração pós a sua, cara, todo mundo imediatista. Muito. Imediatista. O cara não fez e quer surfar a onda, cara. Sim. Como? Eu não consigo entender, eu te juro, eu não consigo entender. As pessoas têm que entender que tem um caminho a percorrer. Só gera aprendizado passando por todas as fases. Sim. Você não consegue chegar na última fase pulando fase. Você precisa passar por todas as fases. Então essa é a construção que faz com que você consiga ser uma pessoa de prosperidade. Tem uma diferença, não sei se você sabe, entre prosperidade e sucesso. Sim. Para mim, prosperidade é você ser bendito em todas as áreas. Muito legal. Cara,
para você fazer Ótima isso? definição, total. Total. Todas Total. as áreas da nossa vida. Para mim, isso é prosperidade. Olha a agenda, Tagawa. Manda aí, cara. Ó, Presta atenção. estava em Belém do Pará, São Luís, Maranhão, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Atibaia. Agora, dia 14, vou estar em Goiânia, Alphaville, São Paulo, Macapá, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, Gramado, depois São Luís de novo, Maringá, não coloquei aqui, Brasília. E vambora. Tá igual cantor sertanejo. Tá igual cara. cantor sertanejo. E aí, Só falta o ônibus. Então, só falta o ônibus. Né? Gustavo Rangel, aí, ó, profetizando, hein? O que eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está assistindo a gente? Fala assim, tá, beleza. Aí você se tornou um corretor de imóveis. Sim. Só que não parou aí, né? Não parou. Por quê? Não parou. De repente você conseguiu ter a performance, a alta performance, Sim. como corretor, mas aí atualmente abriu de novo. Abriu de novo. E aí? E, assim, de uma forma bem aberta. Assim, eu vou falar para você que fiquei no mercado imobiliário e em 2018 virou a chave para o mercado de educação. Tá, mas você já estava influenciador? Você já tinha trabalhado tua rede social? Já tinha atingido? Não. Não? Eu fui no evento em Brasília, do Conrado Adolfo. Conhece o Conrado Eu Adolfo? não conheço o Cara, o Conrado Adolfo é um cara incrível. Pô, depois de um De bastidor marketing e vendas. Tá. Ele é um baita professorzão, né? Ele tem um método chamado 8Ps. 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 E fui no evento dele em Brasília para poder buscar conhecimento de marketing e vendas para o meu negócio. Perfeito. Porque, mesmo como corretor, eu ainda deixei a empresa de eventos ativa. Tá. Tinha uma empresa de eventos ativa, né? E quando eu saí daquele evento, eu falei assim, no aeroporto, eu falei, poxa, tudo que foi entregue, né, e o que ele estava fazendo, eu posso fazer com outras pessoas também, porque eu tenho resultado. Né? Então, foi em 2018 que virou, eu criei uma empresa chamada Estiling. Estiling? Você sabe que tem uma plataforma hoje que chama Estiling, né? Sério? É. Não conheço. Tem uma plataforma É. que ela mensura os dados dos influenciadores. Olha que legal. Depois pesquisa. Bacana. Uma puta plataforma, filho. Eu criei Estiling por quê? Porque eu queria ensinar marketing e vendas, mas não para a galera do mercado imobiliário, mas para a galera de eventos. De eventos. Porque o Estiling, né, é um brinquedo, uma arma, Sim. né? E que a ideia... Eu usava para pegar mamona e acertar... E a ideia da brincadeira Alguém. da marca era lançar para o alvo, Sim, atingir a meta. velocidade. Tinha uma brincadeira assim, né? E eu montei uma palestra, nunca tinha palestrado na minha vida, montei um evento meu... 18. 2018. Montei um evento meu e nunca tinha palestrado e ainda cobrei R$50 das pessoas para poder participar. Você é da minha turma. 50, tem voto, tem tudo. Sensacional. Né? E eu consegui organizar esse evento. E depois eu falei assim, estava indo bem também no mercado de educação para eventos. Eu falei, poxa, eu posso falar não só para a galera de eventos, eu posso falar para todo mundo. Foi aí que eu trabalhei com grandes influências, trabalhei com já 2 ex-BBB, trabalhei com Issal Imaura, o maior ilusionista da América Latina, Sim, Japa também, né? Trabalhei em outros países, com empresas de outros países, de todos os segmentos possíveis, escola, confecção, alimentício, tudo. Palestrando, treinando. Consultoria, já estava na consultoria, treinando a galera também, curso. Consultoria em marketing e vendas. Marketing e vendas. Perfeito. Nessa, eu parei de trabalhar na corretagem. Tá, aí você não precisou mais... Parei de Parou trabalhar. Zero. O crédito ficou estacionado. Estacionado. Aí, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma empresa. Na verdade, eles foram no treinamento comigo, a Cris Casa, como foi citado aí também, a Cris Casa foi no treinamento comigo. E eles acharam tão incríveis assim, o treinamento. Eles tinham 9 unidades, e um trabalho bem legal. E eles me fizeram um convite para poder ser sócio por causa do treinamento da imobiliária. Da imobiliária. Da imobiliária, das 9, de todas as unidades. E assim, para ser sócio, eles ainda, eu sem investir nada, e eles ainda me pagaram para poder entrar na sociedade. Chegou a esse ponto, né? Não, vocês ouviram o que ele está falando? Eles pagaram para ser sócio de uma empresa. Sensacional. Foi exatamente assim. E eu peguei também uma outra incorporadora, chamada Terra Sol, que na questão da consultoria, que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida com essa incorporadora. Daí, de lá para cá, naquela época, um ano atrás,
eu falei o seguinte, poxa, eu vou me inclinar Ah, só falando educação para o mercado imobiliário, poxa. Daí analisei o mercado, foi que eu conheci você, conheci o Lange, o Lessa, tudo pela internet. tá. Você me conheceu pela internet também? Internet. Tá. Conheci pela internet, Tá. ó, curioso. Achei que você me conhecia pelo Langer, não? Foi pela Não, internet. pela internet. Caraca. Foi pela internet. Conheci você pela internet, conheci uma galera pela internet. Né? Vasculhei tudo, tá, tudo. E eu falei, poxa, eu vou fincar minha bandeira aqui no mercado imobiliário. E assim, eu comecei a ter essa visão um ano atrás, mas eu comecei a trabalhar de uma forma efetiva há 10 meses atrás com o mercado imobiliário. Só 10 meses? Só mercado imobiliário. E qual que era a minha visão? Só 10 meses já está com a agenda de sertanejo? 10 meses. Daí, qual que foi a minha visão? Desliguei a sociedade. Estava indo muito bem, inclusive eles me contratam sempre. Entendi. Estão em todos... Pagaram para você entrar e pagaram para você sair. Pagaram. Eles estão nos meus eventos, fiz recentemente um podcast. Eles são gratos, né? Nós sempre fazemos trabalho juntos. Mas qual que foi a minha visão? Aí entra a questão da visão. Sim. O que acontece? Eu identifiquei que a imobiliária tem um maior carinho pela imobiliária e tudo mais, mas eu já tinha uma visão muito ampla a nível Brasil. Certo. Daí, qual que foi a minha jogada? Eu enxerguei que tem muitos educadores, nada contra, do mercado imobiliário, que eles ensinam, que fazem esse trabalho, mas eles também vendem imóvel. E eu não consigo enxergar uma escala, uma força, sabe, nisso. Por quê? Porque como corretor demanda muito tempo. Não, tá com energia dividida. Muito tempo. Energia dividida. E na educação, né, demanda tempo demais. Eu falei o seguinte, olha, eu não vou vender imóvel e eu vou dedicar toda a minha força para poder educar, tá? Porém, lá na frente, eu vou ter audiência. Se eu tenho audiência, eu tenho o quê? Eu tenho a expansão. Então, lá na frente, eu não quero ser corretor de imóveis, mas eu quero trabalhar o marketing para a minha própria imobiliária. Tá, então, sua escalada como influenciador começou a surgir desse movimento. Desse movimento. E a minha visão de negócio era o seguinte, eu não quero vender imóvel agora, quando eu iniciei, Certo. mas lá na frente eu vou vender... Tá. Quantos seguidores você tinha? Só para o pessoal entender que... eu tinha 10 mil, 15 mil. Estava no começo da história. Começo da história. Tá. Começo da história, entendeu? Mas eu enxergava que lá na frente eu queria criar esse ecossistema de força de negócio imobiliário, Certo. e que eu tenho uma empresa de consultoria imobiliária, mas eu queria ter uma imobiliária. Queria vender imóveis também. Não como corretor, né, mas como imobiliária, como empresa. Foi aí que, nessa história toda, pela força da expansão da audiência, na verdade, eu abri uma imobiliária no Piauí, há 2 meses atrás. Tá. No Piauí, pertinho. No Piauí, né? pertinho. Abri uma imobiliária no Piauí, estamos abrindo em Brasília, Que legal. vamos abrir no Rio de Janeiro. Que legal. Né, mas pensando o seguinte, poxa, se eu tenho audiência, eu tenho expansão. Então, tem imobiliárias mudando o nome para o nome da minha imobiliária, para se tornar a minha imobiliária. Muito legal. Entendeu? Então, eu sempre, Tagawa, enxerguei... Como é que chama? Pode falar? Apelov. Apelov. Apaixonados por apartamentos. Apelov. Top demais. Cara. Apaixonados. Super sugestivo. Super. Eu tenho propostas em Ribeirão Preto, São José dos Campos, Manaus, Portugal, Balneário Camboriú. Todo mundo querendo ser Apelov. Tudo querendo ser Apelov. Tô dando uma segurada. Por quê? Porque o negócio é novo, né? Então, estamos aí em fase... Você está no MVP, toda né? hora, Exatamente. Tá testando modelo, mas tá vendo que modelo. tem expansão para isso. Expansão, né? entendeu? Mas a gente sabe que a gente é meio que maluco também, a gente sai abrindo mesmo, cara. vambora. Posso falar, quando o sonho é grande, o sonho é pequeno, dá o mesmo trabalho. Trabalho. Segundo o Paulo Lema. Sim, e graças a Deus, nesses 2 meses, só 2 meses lá no Piauí, vendemos no primeiro mês bem, vendemos no segundo mês bem. Que legal. Cara. Então, assim, estamos felizes, o sócio está feliz demais lá comigo, a Luma e o Pablo. E aí você tem um sócio em cada local, em cada região. Né? Tá. Cada local. Então, Tagal, eu sempre enxerguei à frente. Então, a cada etapa, a cada fase da minha vida, eu pensava o seguinte, poxa, eu não posso retroceder. Esse outro negócio tem que ser a mais do meu anterior. Sim. Então, foi indo assim. Na hamburgueria era incrível, mas margem muito pequena. E você está trabalhando em escala. Eu acho que é um grande movimento Exato. do que faz. Eu falo assim, você começa a ganhar dinheiro dormindo. Dormindo. Que é a escala. Escala. É a escala. Escala. Né? Exatamente. Né? Exatamente.
Então, eu comecei a enxergar e comecei a agir. Sempre fui muito corajoso em executar. Top demais, cara. E aí, tua visão futura, cara? Agora vamos falar um pouquinho do que você está enxergando. Porque assim, contando a história da sua vida, Sim. quando você virou corretor de imóveis, depois que isso passou a ficar pequeno para ti, e aí você começou a enxergar que poderia aumentar essa voz e começou a levar todo esse teu modelo de negócios, de marketing e vendas, para uma consultoria, enxergando como que você pode propagar isso e consegue melhorar o processo das empresas. Sim. E resultado, venda. Venda. E agora você está no movimento do Apelov, que é testar como é que vai ficar esse movimento seu dentro da imobiliária, utilizando todas as suas ferramentas. Exato. Eu trabalho exatamente com isso. A minha função dentro da empresa é marketing. Então, tem a função comercial, sócio, aquela coisa. Então, a minha função é marketing. Então, eu tenho a minha empresa como um cliente. Top demais. Essa é a minha visão. A minha empresa como cliente, entendeu? E uma, aí eu me metendo no teu negócio, Sim. né? Mas você passa a poder trabalhar isso como um concept store. Por quê? Se você está atuando lá no Piauí, você está dando consultoria a algumas incorporadoras. Você vai fazer com que o Apelov utilize todas as ferramentas, concorda? Sim. Que você ensina e que você pratica na sua consultoria. Sim. Então, ali é teu concept store, parceiro. Exatamente. Chama as imobiliárias e fala, vem cá, deixa eu mostrar como é que é o ecossistema. E é incrível. Segue os passos. Isso é incrível. A minha equipe, 2 meses, o Tagawa, super engajada. A galera, todo mundo vendendo. A incorporadora que me contratou antes de ter a Apelov lá para poder fazer o trabalho de consultoria, foi o primeiro produto que nós vendemos, foi a dele, sabe? Então, assim, estamos criando um modelo com 3 pilares, assim. Produto, processo, pessoas. Você desenvolvendo esses 3... É que o meu é diferente, é processo, pessoas e tecnologia. Legal, processo, pessoas e tecnologia. Por que da Apelov? Eu vou até contar um pouquinho sobre isso, Tagawa, por quê? Eu enxergo essa verticalização no Brasil, tá? Em todo o Brasil, no mundo, né? Sim. E eu pensei o seguinte, poxa, quando a imobiliária ela vende de tudo, porque a maioria das imobiliárias vendem de tudo, né? Acaba que ela não vende quase nada, não consegue extrair o teu melhor. Eu falei, poxa, eu quero uma imobiliária que venha se diferenciar, mas talvez não uma coisa tão inovadora, só um nicho ali, apartamentos, né? Então, se eu tenho 100 imobiliárias naquela cidade, tá? Que vende de tudo, mas eu tenho uma imobiliária que vende apartamento, já se diferencia das demais, ok? E a maior dor das imobiliárias são pessoas. Então, nós temos como o principal cliente nosso o corretor. O corretor é o que nós trabalhamos o desenvolvimento dele para ele se tornar o melhor corretor. Então, trabalhamos muito a cultura da educação mesmo, do desenvolvimento, treinamento e tudo mais. E processo. As imobiliárias, elas são completamente bagunçadas. Se você tem um novo corretor que entra na imobiliária, o gerente não sabe conduzir esse novo corretor, o amigo não, vira uma bagunça danada. Sim. Então, nós criamos processos para absolutamente tudo. Nós temos processo para produção de conteúdo, para foto, para vídeo no imóvel. Nós temos processo para atendimento por telefone, para atendimento quando o cliente vem para o portal, um outro processo para o atendimento para o cliente que vem pela rede social. Nós temos processo para absolutamente tudo na empresa e sempre nós criamos processo e validamos esse processo. Então, existe ordem na empresa, né? Pensando sempre em otimizar o resultado. Então, eu uni essas 3 forças. Primeiro, produto, apartamento. Depois, processo, tem que criar processos para a galera seguir e pessoas, desenvolver pessoas. E, por consequência, o que está acontecendo? A venda. A venda. É uma coisa bem legal também, que quando nós começamos no Piauí, nós começamos com lançamento e todo mundo querendo vender todos os lançamentos possíveis. E na nossa imobiliária nós falamos o seguinte, nós vamos focar só em 2 produtos. Perfeito. 2 produtos, meu amigo. Para mim, quem faz o mínimo de tudo não faz o máximo de nada. Acabou. O resultado veio. O resultado veio. Meu amigo, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Legal. Eu queria te agradecer demais por você ter participado aqui. Ontem eu participei do seu. Pô, foi fantástico. Jogo, pelo amor de Deus, foi muito bom. E eu acho, cara, que o brilho nos seus olhos, nessa missão de conseguir, de alguma maneira, claro, democratizar a educação para o mercado imobiliário. Sim. Mas o principal é que você entende o
quanto o corretor ele precisa de disciplina, de educação e de organização. Então, se esse movimento todo, você está fazendo, eu estou fazendo, nós temos um monte de parceiros nossos que estamos fazendo, que a gente vem com essa visão do corretor do futuro, que vem com essa visão, né, de realmente transformar, o que vai acontecer? Começa a amadurecer. Então, Sim. naturalmente, o mercado começa a ficar mais parrudo. Eu ainda acredito, né, na minha história no mercado imobiliário, você é mais jovem que eu, então você tem mais tempo ainda de estrada, mas de chegar num mercado maduro como os Estados Unidos, sabe, cara? Que o corretor, ele é autoridade, cara. O corretor, ele tá lá no outdoor, ele tá lá na porta do imóvel que está sendo alugado, sabe, cara? Você vê no Netflix, né, cara? Para mim, é o meu maior sonho de conseguir, através, né, da educação, através do movimento que a gente pode unir forças para fazer esse processo, que a gente pode sim, pode ser uma profissão que vai chegar numa universidade, você entende? Sim. Que vai ser uma profissão que vai ser altamente reconhecida. Eu tenho, assim, a convicção que isso vai acontecer. E vamos junto, cara, nesse movimento, né? Vamos junto nesse movimento. Tagawa, nunca falei isso, veio na minha cabeça aqui agora. Eu acredito que para isso acontecer, precisa de pessoas como nós. E assim, o corretor ele precisa liderar a sua própria vida, tá? Porque você é um cara que lidera a sua vida. Você tem um comando sobre a tua vida, sobre o teu tempo, sobre aquilo que você está fazendo. E eu, nessa minha trajetória, pouco tempo empreendendo, mas eu sempre busquei liderar, sabe? Me posicionar como uma pessoa que não é menos importante do que ninguém, também mais importante do que ninguém, mas eu sempre me coloquei no meu lugar, eu sempre entendi o meu valor. Então, quando o corretor entende o valor dele, entende que ele precisa liderar a vida dele, entende que ele tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento da cidade, do bairro, da região onde ele atua, né, desenvolvimento até mesmo do mercado imobiliário, a qual nós temos aí muitas imobiliárias, muitas pessoas falando mal dos profissionais, mas tem que ter uma autorresponsabilidade, né, de fazer a sua parte, de entregar o seu melhor, sabe, de fazer o que tem que ser feito, de fazer um trabalho com atenção, com cuidado, com excelência. Quando o corretor entende que ele precisa liderar isso tudo, ele vai se destacar, ele vai chegar onde ele quer chegar e as coisas vão acontecer, meu amigo. Concordo com você. Vamos junto. Vamos embora junto. Né? Gente, Obrigado. Gustavo Rangel, te segue no @Gustavo Rangel. @Gustavo Rangel. @Gustavo Rangel no Instagram, simples assim. Esse cara é fantástico, deu uma aula aqui para mim e para vocês. Compartilha esse conteúdo de graça. Lembra que a gente estava falando ontem, cara, de graça. Quanto custa uma palestra desse cara, parceiro? Cara. Tá aqui de coração aberto, contando a vida, entendeu? Porque aqui o TagawaCast é minha casa. Na minha casa pode falar tudo, porque é de irmão para irmão. Então esse é o movimento. É o 40º episódio, um marco, porque assim, ter você aqui nesse momento e poder compartilhar a sua história foi assim, eu falo que cada vez que a gente ouve uma história, a gente aprende. Então, obrigado por você contar a sua história. Eu estou muito feliz de ter recebido você. Obrigado, meu irmão. Obrigado, cara. Isso aí, gente. Até o próximo TagawaCast. Muito bom, amigo. Olha...